Uma coisa que eu queria trazer nesse vídeo para vocês, eu já fiz um vídeo falando sobre isso, mas hoje isso tem ficado mais intenso. Mais um semestre vai começar e eu quero falar isso para vocês, estudantes de psicologia. Mais um semestre vai começar, eu já tô no 10º período, mas eu ainda estou pagando DPs. E eu não tenho vergonha hoje de falar isso. Antes, se você me perguntasse, eu tentaria desconversar. Mas hoje eu percebo que eu precisava passar por essas DPs. Sabe por que eu digo isso? Porque eu não estudava. Eu tentava colocar outras coisas na frente do estudo e não tem como eu querer me tornar a profissional que eu quero me tornar, ser bem-sucedida na profissão, não só financeiramente, mas de conseguir ajudar os meus pacientes sem estudar. Então, antes de você bitolar com tantas coisas da faculdade, antes de você se cobrar, antes de você ficar doida, principalmente para quem tá começando agora, eu acho que para quem já tá no finalzinho ali já conseguiu lidar bem com essas coisas, é tentar entender que você precisa estudar, que você precisa ler o que você precisa ler. A faculdade de psicologia, ela tem muita leitura. Nós precisamos ler o tempo inteiro. Então não adianta você querer pular essa etapa da leitura. Se você ainda não tem o hábito de leitura, eu acredito que você precisa aprender a ler. Aprender a ter o hábito de ler, sabe? Criar esse hábito, você se forçar a ler. A faculdade de psicologia, o curso inteiro é leitura. E quando você termina, você ainda precisa ler. Você ainda precisa fazer vários cursos, sempre tá se atualizando. Então, acredito que você precisa buscar isso, sabe? E eu quero falar para você, estudante de psicologia, que se você tá com alguma DP, se você tá com alguma dificuldade nas matérias, a primeira coisa que eu quero que você entenda é que você consegue. Você conseguiu até aqui. Você arrumou estratégias, você teve jeitos para poder lidar com isso. E eu acredito de verdade, se você sente que esse é o caminho que você precisa seguir, se você se vê na psicologia, se você quer ser uma grande psicóloga, de verdade, sabe? Se programe, se organize, se planeje, porque quando a gente tem ali exatamente o que a gente precisa estudar no outro dia, o que a gente precisa ler, tudo à mão, fica muito mais fácil, principalmente para quem trabalha o dia todo. Eu tenho o privilégio de trabalhar dentro de casa, mas às vezes não é tão privilégio assim, é corrido também. E eu preciso às vezes me adaptar a esse quadrado aqui de fazer tantas coisas. Mas o que eu quero deixar aqui é que se você estiver enfrentando algo na faculdade, se estiver deixando você angustiada, eu quero dizer que você consegue. Você consegue, você conseguiu até agora, você vai conseguir. Não desista, sabe? Eu já quis desistir tantas vezes. Eu já quis falar, meu Deus, eu não vou dar conta, eu não vou conseguir. E hoje tem batido, sabe, uma insegurança. Porque eu ainda preciso eliminar 4 DPs para começar a entrar nos estágios mesmo de clínica. E essas DPs eu venho empurrando desde o 2º semestre. Então, se você tiver DP, lá do início da faculdade, se você pegou uma DP por algum motivo, tente se organizar financeiramente, porque a gente precisa pagar pela DP para você fazer essa DP. Não estenda os conteúdos, se você puder fazer, faça. Porque como eu estou no último semestre e eu estou barrada de finalizar os estágios por conta dessas DPs que eu vim empurrando elas, vim não querendo lidar com elas. Não, eu lido depois. E foram matérias que eu nunca quis estudar. Sabe quando você pega assim, eu preciso estudar isso aqui, eu preciso saber sobre isso aqui, nossa, eu preciso porque eu preciso terminar a faculdade, então eu preciso passar por essas matérias.
Então eu quero que você entenda isso, que você precisa se organizar e você precisa estudar. Para você não ficar igual eu. No último semestre, no 10º semestre, era já para eu ter me formado agora, em julho. Eu não vou conseguir por conta dessas DPs. Mas eu acredito, eu sou cristã, eu tenho uma fé em Deus que tudo é por um propósito. Hoje eu consigo ver esse propósito que eu não estudava. Eu ia sair da faculdade muito mais insegura, muito mais apreensiva, porque eu não estudava. Eu fazia qualquer outra coisa, saía, mas não estudava. Não estudava. Então hoje eu vejo tanto que eu preciso estudar. Eu vou lidar com pessoas, eu vou lidar com sentimentos, emoções de pessoas. Eu não posso simplesmente não saber o que fazer com isso. Se o paciente está me procurando é porque ele acredita que eu posso ajudar ele. Ele acredita que eu posso ajudar ele de alguma forma. E se ele acredita é porque eu fui capaz de terminar a faculdade, de me especializar, de fazer qualquer outra coisa, mas que eu vou conseguir ajudar esse paciente. Eu tenho um sonho, quando eu me formar, quando eu conseguir pegar o bendito diploma, eu consegui fazer supervisão, pagar pela supervisão. Acho que quem é estudante de psicologia sabe que é supervisão, mas para quem não sabe eu vou explicar. Supervisão a gente faz com uma outra psicóloga que tem muito mais bagagem na abordagem que a gente escolheu, para ajudar a gente a lidar com os casos, as demandas que a gente vai pegando. E ela vai dando ali instruções. Então, eu quero, mas a gente sabe que tudo é investimento. E para você se valorizar dentro da profissão. Hoje eu vejo tanto marketing, eu vejo tantas pessoas falando de psicologia, saúde mental e vendendo isso. Eu não tô julgando, tá, gente? Mas a gente precisa realmente se preparar, sabe? Antes da gente querer, talvez, se divulgar quem é profissional que a gente é, meu Deus, eu sou isso, aquilo, a gente precisa ser essa profissional. Antes de eu chegar falando ali que eu tenho condições, isso e aquilo de ajudar meu paciente, eu preciso realmente ajudar ele. E a gente sabe que eu, pelo menos, eu quero clínica, eu quero viver da clínica e eu quero poder viver do digital. Esse é um sonho meu. Só que eu sei que eu preciso passar pelo processo e antes eu preciso ter a experiência, né, lógico, de dar clínica, mas eu também preciso estudar. É isso que eu quero que vocês entendam, é estudar, gente, estudar realmente, se dedicar, olhar pra você todos os dias e falar, poxa, eu achei que eu não ia conseguir, eu vou conseguir. Hoje eu tô um pouco apreensiva, amanhã começam meus estágios, eu vou conseguir fazer o primeiro e eu realmente tô um pouco apreensiva, não porque eu não dou conta, mas eu tô com medo de não conseguir. E esse medo não é meu, porque esse medo não vem de Deus. Esse medo, Deus nos dá ousadia, Deus nos dá capacidade, Deus nos capacita no processo. Então esse medo não é meu. Esse medo é uma insegurança, é alguma coisa que eu tenho aqui, mas ele não é meu. Ele não tem que ficar. Então por isso que eu quis vir gravar esse vídeo para vocês no YouTube, sem edição, sem corte, sem nada, aqui como é a vida real. Para você que está enfrentando essa batalha de se formar, de ser psicóloga, eu quero te incentivar e através desse incentivo me incentivar também e juntas vamos passar por isso. Se você se identificou, eu quero que vocês deixem um comentário ali pra gente conversar, pra gente se apoiar. E eu tenho pensado em fazer um grupo de estudos para ajudar as meninas, ajudar as pessoas que precisam, talvez de material, trocar figurinha. Eu acho que isso seria ótimo e excelente pra gente. Então, se vocês tiverem interesse também, quiser deixar um comentário, a gente vai se ajudando, tá bom? Então é isso, gente. Era isso que eu tinha pra falar e agora eu tô aqui na organização dos estudos, antes do meu marido chegar em casa. Então, eu tenho que terminar isso aqui pra organizar, porque amanhã começam meus estágios. E eu quero estar organizada, tanto nas minhas DPs para começar a estudar e realmente colocar ali rodinha nos pés, mas também para eu conseguir me organizar mentalmente também, para saber exatamente para onde eu vou. Esse é o mais importante. Deus gosta de organização. Deus gosta de uma pessoa empenhada, de uma pessoa que tá ali, disponível.
Então esteja disponível e realmente faça acontecer o que você quer.